Bom, galera, nessa videoaula nós vamos conhecer um pouco mais sobre a tabela periódica, mas antes disso gostaria de fazer um resumo com vocês sobre aquele assunto que estávamos estudando em sala, sobre os átomos. Então vocês já sabem que o átomo é o nome dado ao formador da matéria, ou seja, ele é a menor parte da matéria que a gente pode encontrar. E matéria seria tudo aquilo que ocupa um espaço e possui uma massa. Então, vimos em sala vários modelos atômicos e sabemos que hoje o modelo atômico mais aceito é o modelo atômico de Rutherford, que é esse modelo aqui. Então, esse modelo afirma o seguinte, que o átomo ele possui duas partes, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo existem dois tipos de partículas, uma partícula que tem carga positiva, chamada de prótons, e uma partícula que não tem carga. Já na outra parte do núcleo, chamada de eletrosfera, existem cargas com cargas negativas, são chamadas de elétrons. Então esses elétrons eles circulam, se movimentam pela eletrosfera, tá bom? Então vimos também que o número de prótons ele corresponde ao número atômico de um determinado elemento, tá? E o número atômico ele é representado pela letra Z. Vimos também o número de massa. A massa de um átomo refere-se à massa do núcleo do átomo. Então, para saber a massa do núcleo do átomo, é só a gente somar as partículas que existem nele, no núcleo, os prótons e os nêutrons. Quando a gente soma essas duas partículas, nós vamos encontrar o número de massa, que é representado pela letra A. Então peguei aqui um exemplo do gás de um elemento químico chamado de hélio. Então, a gente pode ver que o hélio, tá, no núcleo ele possui duas partículas vermelhas e duas partículas verdes, ou seja, dois prótons e dois nêutrons, tá bom? E estamos vendo aqui também que na eletrosfera possui duas partículas que são os elétrons. Então, para a gente descobrir qual o número atômico dele, que é representado pela letra Z, é só a gente contar o número de prótons. Quantos prótons existem aqui no núcleo? 1, 2. Então, o número atômico do hélio é 2. E o número de massa? É só a gente somar tudo que tem no núcleo dele. 2 prótons mais 2 nêutrons, vamos ter 4, que é o número de massa. Bom, um breve histórico sobre a tabela periódica. Desde a antiguidade, alguns elementos químicos são conhecidos, mas somente a partir de meados do século XVII eles foram sendo sistematicamente descobertos. Então, naquela época existia um químico chamado John Dalton. Ele apresentou símbolos para representar esses elementos. Então aqui nessa imagem a gente pode encontrar alguns elementos e seus símbolos, que foi estipulado por esse químico. Então esse primeiro aqui seria o hidrogênio. Então ele representou o hidrogênio com esse símbolo aqui. O carbono. Enfim, ele foi criando símbolos para cada elemento. Só que veio outro cientista, outro químico, chamado de John Jacobi, e criou um novo sistema. O que foi que ele fez? Ele estipulou que cada elemento tem um símbolo formado por uma ou duas letras em latim ou em grego. Tá? Então, depois disso, baseado nesses estudos, outro químico chamado de Mendeleev propôs uma nova classificação. Então ele reorganizou esses elementos químicos em uma tabela, em uma ordem, tá? Então, hoje, atualmente, essa é a tabela periódica. Nessa tabela a gente pode encontrar todos os elementos químicos que existem na natureza, tá bom? Então a gente pode ver que existem vários elementos e cada elemento tem o seu símbolo, que é a sua letra do seu nome, formado por uma ou duas letras, tá? Por exemplo, aqui, primeiro o hidrogênio, o símbolo do hidrogênio é o H, tá? Hélio, HE, e assim por diante.
tá? Então, o número atômico ele está localizado na parte superior da esquerda do símbolo do elemento. Então a gente pode ver aqui, ó, esse elemento, o símbolo é C. Que elemento é esse? Carbono, tá? E esse número 6 representa a quantidade de prótons, ou seja, o número atômico do carbono. A massa atômica está localizada na parte inferior à esquerda, esse número 12 aqui, tá? E o nome do elemento está localizado logo abaixo do seu símbolo. Aqui é o símbolo C e o nome é o carbono. É bem simples de entender. Bom, então a tabela periódica ela é organizada em grupos. Anteriormente era chamada de famílias, mas hoje o conceito mais aceito, mais utilizado é o nome grupos. Então na tabela periódica a gente vai encontrar 18 grupos, tá? Então esses grupos, eles são essas colunas aqui, ó. Grupo 1 são todos esses elementos aqui. Grupo 2 são todos esses elementos aqui. Grupo 3, esses elementos e assim por diante. 18 grupos. E esses elementos, eles estão nesses grupos porque eles possuem propriedades semelhantes. Então ele tem alguma característica que é próxima ao do outro elemento químico, por isso estão no mesmo grupo, certo? Lembrando que essa fileira aqui são chamadas lantanídeos e essa de baixo os actinídeos. Esses elementos químicos deveriam estar presentes aqui nessa localização aqui, mas por questão de estética, se eles estivessem aqui nesse local, a tabela periódica ficaria extensa aqui do lado. Então, por questão de estética, eles foram colocados aqui embaixo. Então, todos esses elementos químicos, os lantanídeos, eles estão presentes no grupo 3, tá bom? E os actinídeos também. Então, quando a gente fala em grupos, a gente vai encontrar dois tipos de grupos na tabela periódica, que são os grupos dos elementos representativos e o grupo dos elementos de transição. Então aqui nessa imagem vocês podem ver que esses que estão com a barra vermelha, esses grupos que estão com a barra vermelha, eles são chamados de elementos representativos. Então quais são esses grupos? O grupo 1, o grupo 2, do grupo 13 ao 18. Todos esses grupos são chamados de elementos representativos. Já o grupo do 3 ao 12 são chamados de elementos de transição. Nesses elementos representativos, a gente vai poder nomear cada um dos grupos. Por exemplo, o grupo 1. O grupo 1 são chamados de metais alcalinos. Grupo 2, metais alcalinos terrosos. 13, grupo do boro. 14, grupo do carbono. Então essa tabela aqui ela está bem mostrando o nome do grupo e quais são os elementos do grupo. Por exemplo, metais alcalinos terrosos, quem são? Todos os elementos químicos do grupo 1. Está aqui eles, ó. Esses 6 elementos, que são esses do grupo 1, grupo 2 e assim por diante. Na tabela periódica a gente também vai encontrar os períodos. Os períodos eles estão ordenados em forma de crescente de número atômico. Ou seja, existem 7 períodos, que são essas linhas horizontais. Período 1, quem são os elementos do período 1? Está aqui, ó, o hidrogênio. Depois do hidrogênio, qual é o próximo elemento? Hélio. Então, o hidrogênio e o hélio estão presentes no período. Eles estão presentes no período 1. Período 2 são esses aqui. O 3, esse e assim por diante. Então, para a gente poder localizar um elemento químico, a gente usa essa nomenclatura. Grupo e período. Por exemplo, vamos escolher aqui o oxigênio. Esse elemento oxigênio. Qual a localização dele? Ele está localizado no grupo 16, não é isso? O grupo 16 e no período
2. Vamos procurar outro aqui. Deixa eu ver aqui. O cálcio. Tá aqui o cálcio. Ele está localizado no grupo 2 e no período 4. Então assim fica bem mais fácil a gente poder encontrar, identificar os elementos químicos. Então na tabela periódica a gente vai encontrar alguns tipos de elementos. Por exemplo, existem elementos químicos que são chamados de metais, outros são chamados de não metais, alguns de gases nobres e o hélio. O hélio ele é um elemento considerado à parte por ter um comportamento único. Então o hidrogênio é um elemento químico que tem propriedades bem específicas, por isso que ele não está presente em nenhum desses outros grupos aqui, como os metais, não metais e gases nobres. Já os elementos que estão no grupo dos metais, por que eles estão no grupo dos metais? Por que eles recebem essa denominação? Eles constituem a maioria dos elementos da tabela. Então todos os elementos que são chamados de metais, eles vão possuir boa condução elétrica e calor, são maleáveis e dúcteis, possuem brilho metálico característico e são sólidos, com exceção do mercúrio. Já os não metais, eles não possuem essas características aqui dos metais. Eles são mais abundantes na natureza e, ao contrário dos metais, não são bons condutores de calor e eletricidade. Não são maleáveis e dúcteis e não possuem brilho. Tá? Então ele é bem diferente dos metais. Já os gases nobres, que são os elementos lá do último grupo, 18, por que eles recebem esse nome, gases nobres? Justamente pelo fato deles serem elementos bem estáveis. Eles não reagem facilmente com outros elementos químicos. Digamos que eles sejam cada um deles são um pouco completo, não precisa de reagir com outro elemento, podemos falar assim. Então aqui a gente pode ver, ó, nesse esquema está mostrando aqui que todos da cor roxa são o grupo dos metais. Então todos esses de cor roxa, eles possuem brilho, conduzem bem a eletricidade, conduzem bem o calor, tá? Já esses de cor amarela são os não metais, são os mais abundantes na natureza, que não possuem as características dos metais. Aqui podemos encontrar o grupo dos gases nobres, são esses elementos aqui, ó. Então esses elementos eles não reagem facilmente com outros elementos químicos, por isso são chamados de gases nobres, tá bom? Bom galera, espero que vocês tenham gostado da videoaula e até a próxima.